Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula sobre conflitos na colônia nos séculos 17 e 18. Vamos lá? Origem dos conflitos no Brasil colonial. A origem desses conflitos, ele está diretamente relacionado com fatores externos, mas também com fatores internos, ou seja, tanto com o que acontecia lá em Portugal, fora do Brasil, como também com o que acontecia aqui mesmo no nosso país. Tá certo? Lembrando que nós estamos falando do período colonial. Então, entre os fatores externos, nós podemos citar as ações de Portugal no contexto do mercantilismo. Lembrando que Portugal fazia parte daquele conjunto de reinos europeus que estava imerso no regime absolutista, e o mercantilismo era um conjunto de práticas econômicas que dava, cada vez mais poder, prestígio e riqueza para as coroas para as coroas europeias. E a portuguesa ela estava, dentro desse contexto também. Então, quais foram essas medidas, quais foram essas ações que refletiram diretamente nos conflitos que aconteceram aqui no Brasil? Em primeiro lugar, nós temos o acúmulo de riqueza, através do aumento da exploração da colônia. Então, Portugal queria aumentar as suas riquezas, aumentando com isso a exploração no seu território colonial aqui no Brasil. E nós tínhamos também, associada a isso, a cobrança de altos impostos. Cada vez mais impostos eram cobrados do Brasil, sem contar nas inúmeras injustiças cometidas contra os moradores da colônia. Sempre os portugueses eles tinham prioridade quando o assunto era a colônia, na administração, na política, na economia. Então acabava que existiam muitas injustiças, cometidas contra a sociedade colonial. Já nos fatores internos, nós podemos citar a falta de abastecimento de alimentos, principalmente na região das minas. Então, nós vamos ter falta de alimentos. Essa falta de alimentos vai acarretar um aumento da fome na colônia, tá bom? A região das minas vai ser a região que mais vai sofrer com isso. Então, isso vai acabar provocando muitas revoltas populares em diversas províncias do Brasil. A primeira que nós vamos falar foi a Revolta de Beckman, que aconteceu no ano de 1684, na província do Grão-Pará e Maranhão, tá bom? O nome desse movimento faz uma referência direta ao seu líder, um homem chamado Manuel Beckman, que era um dono de fazenda produtora de açúcar. Ele era um senhor de engenho da região ali do Maranhão, tá certo? O que acontece aqui? A região ela tinha como base econômica a exploração da mão de obra indígena, tá bom? Essa mão de obra ela era explorada justamente para extrair as drogas do sertão, que eram produtos de origem vegetal, que eram encontrados no interior da colônia e que eram desconhecidos na Europa. Entre esses produtos nós vamos ter o cacau, a baunilha, a canela, e vários outros produtos derivados da região ali da Amazônia, tá certo? Além disso, nós tínhamos o uso da mão de obra indígena nas lavouras de cana-de-açúcar, de tabaco, cacau e farinha também, tá certo? Com isso, nós tivemos muitas mudanças acontecendo a partir de 1680, principalmente porque a coroa decidiu proibir a escravidão dos indígenas. Lembrando que os indígenas eram a mão de obra, era a base da mão de obra da região ali do Grão-Pará e Maranhão. Então, no momento em que a coroa proibiu que continuasse a ser praticada a escravidão dos indígenas lá em 1680, então houve a união entre comerciantes, proprietários rurais e a população em geral em protesto, pedindo para que fosse restabelecido o direito de escravizar os indígenas, tá certo? Só que acabou que, devido à intensa pressão, a coroa decidiu, em 1682, instalar no Brasil, ali na região do Maranhão,
a Companhia Geral de Comércio do Maranhão, que se destinava a suprir a escassez de mão de obra, que a proibição da escravidão dos indígenas gerou, tá certo? Então, como estava faltando trabalhadores, a companhia ela foi criada e ela veio com uma alternativa para suprir essa carência. E a alternativa seria justamente trazer escravos da África e vender esses escravos a um preço tabelado, ou seja, um preço mais em conta, tá certo? Uma das coisas que fez com que acontecesse um descontentamento da população em relação à Companhia Geral de Comércio do Maranhão foi o fato de que foi concedido à companhia o monopólio de todo o comércio do Maranhão por um período de 20 anos. E também eles ficavam encarregados de introduzir esses escravos, mais precisamente um total de 10.000 escravos africanos, para que eles suprissem essa carência de mão de obra. Lembrando que esses escravos eles não eram doados aos proprietários, eles eram vendidos, tá bom? Eles deveriam ser vendidos por um preço tabelado, um preço mais em conta, tá bom? Só que acabou que esses escravos foram vendidos bem caros, né? Sem contar que houve um aumento do preço de muitos produtos, principalmente produtos manufaturados e gêneros alimentícios. Então a população não concordou com isso. Sem contar que a companhia também não conseguia suprir a carência de mão de obra que ela deveria suprir, tá bom? Sem contar no fato de que a companhia proibia a realização do comércio de mercadorias pelos moradores locais, pelos comerciantes da região, tá bom? Então acontece que os proprietários rurais, a população mais pobre e outras classes sociais acabaram se reunindo quando o governador do Grão-Pará e Maranhão teve que se ausentar, tá bom? Então, Beckman resolveu convocar a população para fechar a Companhia Geral de Comércio do Maranhão e tomar o poder e governar por meio de uma junta formada por representantes da igreja, dos grandes proprietários e das camadas populares. Ao mesmo tempo que estava acontecendo esse levante, foi enviado a Portugal o irmão de Beckman, que era um homem chamado Thomas Beckman. Ele ficava encarregado de relatar ao rei de Portugal o que estava acontecendo na província do Grão-Pará e Maranhão. Só que quando chega lá, o rei não vai dar ouvidos, o rei não vai acreditar naquilo que estava acontecendo. Então Thomas Beckman vai ser preso e será enviado para o Brasil junto com um novo governador. Tá certo? Esse novo governador, ao chegar aqui no Brasil, ele vai reprimir o movimento, ele vai prender muitos líderes, muitos serão executados, outros serão exilados ou até mesmo presos, tá certo? Então, esse movimento ele acabou sendo reprimido, só que mesmo assim, nós tivemos outros movimentos acontecendo em outras províncias, né, com pouquíssimo tempo de diferença entre um e outro. O próximo que nós vamos falar é a chamada Guerra dos Mascates, que aconteceu entre os anos de 1710 e 1711, aqui na província de Pernambuco. Nós tivemos dois grupos principais disputando o poder na região. O primeiro grupo era formado por comerciantes portugueses do Recife e o segundo grupo era formado por donos de engenho de Olinda. Lembrando que nessa época a cidade de Olinda era a sede administrativa da província, tá bom? Onde ficava justamente a sede da casa dos grandes fazendeiros, dos senhores de engenho, tá certo? O objetivo deles era principalmente deter o poder na região. Então, se os donos de engenho conseguissem vencer a disputa, eles iam manter o seu poder. Se os comerciantes do Recife conseguissem vencer, quem ia passar a comandar o cenário político da região agora seria Recife, tá certo? Para a gente entender a revolta, a Guerra dos Mascates, é necessário a gente entender o que estava acontecendo antes, lá, não só em Pernambuco, mas também no Brasil. Entre os anos de 1630 e 1654, nós tivemos um episódio bem famoso da história do Brasil, que foi as invasões holandesas, tá certo? Eles se estabeleceram em Pernambuco durante esses 24 anos
E isso fez com que os comerciantes portugueses do Recife eles saíssem beneficiados nesse processo. E, ao mesmo tempo, os senhores de engenho de Olinda, eles acabaram perdendo boa parte das suas riquezas, tá bom? Isso tudo provocou mudanças administrativas no Recife, e essas mudanças elas acabaram se tornando mais gritantes ali em 1654, quando houve a expulsão dos holandeses, tá bom? Nesse mesmo período, os produtores de açúcar de Olinda, eles estavam passando por dificuldades econômicas provocadas pela baixa do preço do açúcar. Então, com essa dificuldade econômica, muitos donos de engenho acabaram pegando empréstimos com os comerciantes portugueses. Só que esses comerciantes portugueses, eles atuavam como verdadeiros agiotas. Eles emprestavam esse dinheiro a juros bem altos, tá certo? Então, como esses fazendeiros, donos de engenho, não conseguiam pagar essas dívidas, então isso fez com que surgisse muitas tensões entre esses dois grupos. Os produtores de açúcar de Olinda passaram a apelidar, de forma pejorativa, os comerciantes do Recife, chamavam eles de mascates, e, por sua vez, os comerciantes de Recife chamavam os produtores de açúcar, os senhores de engenho de Olinda, de pé rapados. É isso mesmo. Por quê? Pé rapado, porque eles estavam endividados, eles estavam falidos, tá certo? Então, essas divergências, elas vão chegar um momento em que elas vão acabar eclodindo em um confronto, tá bom? Qual era o objetivo dos comerciantes do Recife? Em primeiro lugar, eles queriam elevar a cidade do Recife à condição de vila, igualando assim a região ali do Recife à vila de Olinda, que era a mais importante e era o centro administrativo da colônia, tá bom? Até que em 1710 eles conseguiram elevar o Recife à categoria de vila. E o Recife passou a se chamar Vila de Santo Antônio do Recife, tá bom? Só que isso acabou provocando uma reação dos senhores de engenho de Olinda, tá bom? Esses senhores de Olinda passaram a provocar atentados em Recife, principalmente atentados contra o governador. Intimidado, lógico, o governador decidiu fugir para Salvador. Então, o cargo de governador ficava vago em Pernambuco. Lembrando que é governador de província, tá certo? Até que houve a chegada de um novo governador a Pernambuco, tá bom? E esse governador, ele era simpático aos comerciantes. Lembrando que os senhores de engenho de Olinda se mantiveram no poder entre 1710 e 1711 também, tá certo? Porque eles conseguiram, fazer com que o governador de Pernambuco fugisse. Então, nesse período aí, os senhores de engenho de Olinda estavam por cima da carne seca e estavam mandando em tudo. Só que com a chegada do novo governador, essa situação mudou, tá bom? Começaram, os mascates começaram a reunir pessoas para disputar o poder com os olindenses, tá certo? Então, eles começaram a estocar alimentos e armas justamente para sitiar a vila de Olinda, ou seja, cercar a vila, tá bom? E não deixar que eles passassem. E o aumento das tensões veio também devido ao fato de que o novo governador de Pernambuco, decidiu, espalhar um boato de que ele estava sendo perseguido, ameaçado e que os produtores de açúcar de Olinda estavam ameaçando tentar contra a vida do governador. Então, isso acabou fazendo com que o movimento, ele eclodisse de fato, tá bom? Então, devido a essas acusações, as tensões, elas cresceram muito e nós tivemos 150 pé-rapados presos, ou seja, 150 senhores de engenho de Olinda foram presos, alguns foram exilados e outros foram mortos, tá bom? Então, acabou que o Recife saiu como grande vitorioso e o Recife acabou sendo elevado à condição de sede administrativa de Pernambuco em 1712, tá bom? Apenas um ano depois.
Agora nós vamos falar sobre a revolta de Vila Rica, ou sedição de Vila Rica, que aconteceu em 1720. Aconteceu ali na região das Minas, tá bom? Principalmente porque o governador da capitania de São Paulo e Minas de Ouro, que era uma capitania só, ele quis implantar novas medidas na região. E a intenção dele, gente, na verdade, era reforçar o seu próprio poder e aumentar a arrecadação de impostos para Portugal. Então, para isso, ele decidiu abrir casas de fundição na região. Dessa forma, as pessoas seriam obrigadas, os mineradores, seriam obrigados a levar o ouro encontrado para ser transformado em barras e ser quintado. Professor, o que é ser quintado? Ser quintado é justamente ter a quinta parte retirada. Lembrando que o imposto conhecido como quinto, ele foi cobrado nas áreas mineradoras durante o período colonial, tá bom? O quinto, ele correspondia justamente à quinta parte de tudo que era produzido em ouro, tá bom? Só que isso acabou não agradando os mineradores, então houve uma reação popular. Eles não aceitavam essas novas medidas e principalmente porque eles alegavam que era uma viagem muito perigosa, era dificultoso para eles se deslocar da região das Minas até a região de São Paulo para poder transformar o ouro em barras e tudo mais. Então era algo muito perigoso. Tinha o risco de assalto nas estradas, tá bom? Sem contar que eles discordavam do valor abusivo dos impostos também, tá bom? Então começou que os mineiros decidiram pegar em armas e partiram de Vila Rica para mostrar o seu descontentamento ao governador da província. Quando eles chegaram ali ao governador, armados e tudo mais, um grande número de pessoas, inicialmente o governador ficou meio que assustado. Então, ele decidiu acatar inicialmente as reivindicações dos mineradores. Lembrando que foi somente inicialmente, tá bom? Então, ele se propôs a fazer todas as mudanças que os mineradores queriam. Só que, na verdade, com pouquíssimo tempo, ele acabou mudando de ideia, ele acabou voltando atrás. E o governador, ele decidiu reunir forças e invadir a cidade de Vila Rica. A intenção dele era eliminar os revoltosos e, para isso, ele prendeu pessoas, ele queimou casas, destruiu ruas e um dos principais líderes, um homem chamado Felipe dos Santos, ele acabou sendo preso, enforcado, teve seu corpo cortado em vários pedacinhos, ele foi esquartejado e tudo isso ia servir de exemplo, ia servir de ensinamento para que as outras pessoas não se revoltassem, tá certo? Mesmo com a derrota, mesmo com todas as baixas para os mineradores, nós tivemos algumas conquistas significativas para eles. A primeira delas foi a criação da capitania de Minas de Ouro, separada da capitania de São Paulo, tá bom? Então, antes elas eram uma capitania só, agora eram capitanias separadas. E também foi adiada a criação das casas de fundição na região. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem minha cara de sono, porque eu sempre gravo de madrugada. Tá certo, meus amores? Fiquem com Deus. Um forte abraço. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau, meus amores.